Bom dia, gente. Hoje eu e minha mãe a gente vai visitar o Palácio Nacional de Mafra, em Mafra, né, aqui em Portugal. E ele é um palácio da época do Barroco aqui em Portugal, que também tem uns detalhes rococó, né? A gente sabe que o Barroco e o Rococó andam juntos. E é isso, eu vou levar vocês pra conhecer, porque eu também nunca conheci. Lá tem junto o palácio, a igreja e o mosteiro de Mafra. Então vai ser muita coisa pra visitar, mas eu acho que vai ser muito bonito. Então bora lá. Aqui a gente consegue notar elementos clássicos na arquitetura, como as colunas e o frontão triangular. Também tem a igreja com as suas torres sineiras na fachada principal. Aqui é uma das enfermarias do palácio e a cozinha da mesma, destinada à preparação das refeições dos doentes e enfermeiros. Aqui temos a botina, que era utilizada para preparar e armazenar os medicamentos, muitos feitos com ervas da horta do convento. Várias das salas têm uma decoração no teto com, essa palavra que eu não sei dizer, que dá uma perspectiva maior à sala, com o objetivo de prolongar a estrutura arquitetônica em direção ao céu. Também notamos essa porta falsa pintada na parede com o objetivo de ampliar a sala. Aqui temos outra sala com portas falsas pintadas e decoração no teto. Chegamos numa das torres do palácio. A torre norte possui os aposentos do rei. Cada torre era com apartamentos, com cozinha, despensa, quarto, entre outros, e cada cômodo distribuído por um andar. Curiosamente, esse palácio foi construído em Mafra por ser um local alto, perto de Lisboa e com vista para o mar. Esse corredor extenso é a galeria de frente, que une a Torre Norte à Torre Sul. No meio desse corredor temos a Sala da Bênção, que possui um busto de Dom João V e possui vista para a praça frontal e também para dentro da igreja. Chique demais assistir a missa aqui do topo, hein?
Essa sala possui diversos quadros dos reis, rainhas, príncipes e princesas, e alguns tinham nomes que ocupavam mais de uma linha, como o Dom Luiz, ou Luiz, Felipe, Maria, Fernando, Pedro de Alcântara, Antônio, Miguel, Rafael, Gabriel, Gonzaga, Xavier, Francisco de Assis, João, Augusto, Júlio, Wolfrando. Até perdi o fôlego, acho que eles estavam indecisos em qual nome pôr e decidiram colocar todos os nomes que existiam em uma pessoa só. Chegamos no Torreão Sul, onde ficam os aposentos da rainha. No banheiro tem muita pintura mural de motivo naturalista, cobrindo toda a parede e a abóbada do teto. A sala de música, ou sala amarela, é onde a família real recebia os convidados. Ao lado dessa sala tem a sala de jogos, com sinuca e pebolim, ou outro negócio, eu não sei o nome. A sala da caça possui diversos chifres, cabeças entalhadas e móveis feitos de couro e chifres de animais que os reis e nobres caçavam naquela época. Essa foi a pior parte pra mim e eu fiquei me sentindo muito mal nessa sala. A biblioteca do convento é uma das mais importantes do século XVIII na Europa e possui cerca de 36 mil volumes. Também possui talhas na decoração desse ambiente do estilo rococó. No claustro, podemos ver os arcos de volta perfeita e as colunas clássicas como decoração, além da balaustrada. Vamos agora para a parte final, a igreja. A igreja possui planta em cruz latina modificada, com as naves, ou corredores laterais, são transformados em capelas que abrem para a nave central em arcos de volta perfeita. A decoração é composta pela policromia dos mármores, pelas pinturas, estátuas e retábulos em baixo relevo.
A igreja também possui uma cúpula por cima do cruzeiro, utilizada para trazer iluminação para dentro da igreja.